Muita gente que vai de Porto Alegre para o litoral norte gaúcho passa pela Lagoa dos Barros, ali perto de Osório, que talvez nem todo mundo saiba que ela tem belas praias e umas histórias interessantes que eu vou te contar aqui em Destinos do Sul, onde desvendo a nossa história, a nossa cultura e a nossa exuberante natureza. Esse lugar é mais um lugar belíssimo, porque o litoral tem paisagens deslumbrantes, principalmente se tu deixa o mar um pouco mais distante e observa esses ambientes como é o da Lagoa dos Barros, onde a planície se encontra com a Serra Geral, possibilitando paisagens realmente belíssimas. E como eu te disse, o que pouca gente sabe, talvez, é que há belas praias, algumas praias estruturadas ali, sim, com salva-vidas, com algum bar, algum empreendimento gastronômico. Não é um lugar movimentado, mas é bem interessante. Se tu conhece, fica sabendo, é por isso que a gente está sempre fazendo esse conteúdo aqui, para poder descobrir e às vezes desvendar alguns lugares. Mas ali então, na beira da Lagoa dos Barros, tu acessa pela RS 030, não é muito longe da Freeway, da BR-290, que é a principal ligação de Porto Alegre litoral, e fica no município de Santo Antônio da Patrulha. Tem essa praia então de areias brancas da lagoa. Eu fui nesse dia, tava um vento, e aí ficou complicado conversar contigo lá da beira da lagoa, porque tava um barulho. Eu disse, vou fazer um vídeo mais uma vez lá de casa, mas a gente quer sempre, na medida possível, quase sempre poder falar direto dos lugares, quando a gente está mostrando. E lá no fundo, inclusive, até tentei pegar umas imagens, não ficou muito bom, tem os cataventos, que ficam então entre a lagoa e a zona urbana da cidade de Osório. A lagoa acaba, de certa forma, dividindo Santo Antônio de Osório, e ela é uma das muitas que tem no nosso litoral, que tem essa característica aqui entre a serra e o mar, uma praia praticamente retilínea. Tem várias, tem uma planície com várias lagoas, principalmente ali no litoral norte, e a Lagoa dos Barros é uma das maiores. E ela tem, bom, eu peguei umas imagens então numa praia, tinha umas pessoas ali aproveitando o dia, onde tem, como te disse, um salva-vidas, mas tu pode pegar uma estrada de chão e andar mais em direção ao sul, paralelo ao litoral aí da lagoa. Tem várias outras praias, até meio desertas, e algumas casas, comunidades, mas acaba tendo mais assim do outro lado da estrada. Um lado é a praia e a lagoa, e o outro são basicamente plantações de arroz, é uma zona rural. E eu nesse dia eu não fui, mas dá para dar toda a volta na lagoa. Diz que tem uma santa no extremo sul da lagoa, uma região de adoração. Eu acabei não conseguindo ir nesse dia, fica para outras vezes explorar outros pontos desse lugar, como eu te disse, belíssimo, com uma amplitude, com uma paisagem interessante. Eu acabei não tomando banho na lagoa, mas deve ser um banho bem agradável. Mas essa lagoa tem algumas histórias e lendas, e antes de te contar, eu vou te convidar para acessar, é claro, destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti. E também tem um link, e os links para as nossas redes sociais, também tem um link para uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagens de fim de semana, pacotes turísticos feitos aí por parceiros nossos. Aí pode reservar também o teu hotel, comprar ingresso para atrações turísticas da Serra Gaúcha, ou entrar em contato conosco que a gente monta um roteiro especial para ti. E as histórias que envolvem essa lagoa são muitas. Bom, dizem que é difícil pescar, não é bem recomendável pescar lá no meio da lagoa, porque teria um redemoinho que atrairia os barcos para o fundo, e muita gente já naufragou ou não. Enfim, são histórias. E que teria uma cidade submersa, e de vez em quando essa cidade emergeria, ou daria para ver as torres da igreja quando as águas da lagoa baixam muito, numa igreja que teria no fundo.
mas isso nunca ficou muito comprovado. Enfim, são histórias que se contam. O que se diz também, isso já foi, parece que evidenciado, é que o mar, há milhões de anos atrás, chegava até ali, inclusive na praia se vê conchas de areia que são mais comuns aí na praia de mar, mas enfim, isso só aumenta o folclore ou outras histórias e lendas da lagoa. Mas tem uma história que chama atenção, uma lenda que é baseada numa história trágica que aconteceu em 1940. Dizem que nessa lagoa tem uma noiva que aparece em noites escuras e, de certa forma, aterrorizando ou não as pessoas que passam ali pela estrada. Mas essa lenda muito provavelmente é baseada numa história que aconteceu, foi documentada na imprensa em 1940, uma história trágica que aconteceu com 2 jovens aí da comunidade de imigrantes ou descendentes já de imigrantes germânicos aqui em Porto Alegre. E conta essa história, então, documentada, conta que um jovem estava noivo de uma moça, e essa moça quis interromper esse namoro, não queria ter mais essa relação com ele, ficou enciumado. E inclusive eu pesquisando um vídeo bem interessante, um bate-papo entre o pessoal protagonizado pelo Centro Histórico da Santa Casa, que tem um museu lá, já te mostrei em outros vídeos, o pessoal do Memorial do Judiciário, que uma hora tem que dar uma atenção também, e o Rafael Guimarães, que é o escritor que escreveu o livro A Dama da Lagoa. Eu ainda tenho que ler esse livro, não li antes, mas eu li um outro livro dele de 1935, uma hora eu te comento aqui. O livro chama-se 1935, que é um romance policial com fatos que aconteceram próximos aí da exposição Farroupilha que ocorreu nessa data, enfim. Eu achei bem interessante, eu procurei é uma live que ocorreu, se não me engano, no ano passado, está gravada no YouTube, e se fala mais detalhes sobre esse fato que aconteceu, esse crime, porque na realidade esse namorado, então, que foi rejeitado pela noiva, inclusive teria ido numa festa na Sociedade Germânica aqui de Porto Alegre, Sociedade Germânica de Porto Alegre, e teria visto ela dançando quase todo o tempo com um outro cara ali, um outro jovem, e ele ficou enciumado, e aí insistiu para que ela fosse conversar com ele no carro. Ela relutou, mas resolveu ir, não se sabe como, ou para de repente aplacar a ira dele. E o fato que eles saíram no carro, e ele só apareceu no outro dia num bairro distante de Porto Alegre, ferido. E aí ela tinha desaparecido, e aí se começou uma investigação, e ele deu uma versão e deu outra, até que ele confessou que acabou matando ela, ou teria sido um acidente. Aí tem toda a história do julgamento, idas e vindas, enfim, parece que está bem detalhado nesse livro, com base em reportagens da época, de jornais, enfim, uma situação aí, um crime, uma morte, né? Porque no fim ele acabou então mostrando onde ela estava, enterrada na Lagoa dos Barros. Ele saiu de Porto Alegre e levou ela até a lagoa e quis esconder o corpo, teria amarrado com tijolos e colocado na lagoa para ela afundar, depois de ter matado ela. E no fim se chegou à conclusão que ele foi o responsável por esse crime, e ele foi condenado. E esses detalhes todos também são colocados, então, aí nesse livro, que é bem interessante, que eu vou ver se consigo ler ele, quem sabe para outras vezes trazer mais elementos para essa história interessante, mas trágica, de uma mulher que foi morta por motivos passionais. E fica aí uma mensagem que talvez essa lenda baseada nesse crime queira deixar, que é o fato que talvez a noiva emerja da lagoa para assombrar, assustar, ou para lembrar e alertar principalmente os homens, que devem tratar bem as mulheres. Na realidade, todos nós devemos tratar com respeito. Não há motivo suficiente
para exercer a violência, principalmente para tirar vida de alguém. Nós temos que sempre buscar essa calma, essa relação, essa tolerância, até mesmo com eventos e ocorrências que não nos agradam, como foi o caso desse que a noiva simplesmente não quis ter mais um relacionamento, ou a namorada, elas estavam noivos, não queria mais ter esse relacionamento, mas ele não suportou isso e acabou causando a morte dela. Fica essa reflexão de um fato então que ocorreu em 1940 em Porto Alegre, que tem relação com a Lagoa dos Barros, e onde acabou surgindo essa história da noiva. E fica aqui o nosso carinho a todas as mulheres. Eu estou gravando no Dia das Mulheres, acabei na programação não colocando esse vídeo antes ou no dia 7, ele vai ficar aí por dia 11, mas a gente também acha que o Dia das Mulheres não é só dia 8 de março, é todos os dias. É um dia para a gente se relacionar com nós homens, eu falo como homem, se relacionar bem com as mulheres, aqueles que têm uma companheira, ou também se relacionar com as nossas mães, tias, filhas, amigas, enfim, todos nós podemos ter uma boa convivência todos os dias. Se tu gostou do vídeo, tu já sabe, acessa destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Tamo junto.